últimos. Alô! Começando mais um Proseando sobre Gestão. Muito bom falar sobre isso, falar sobre empreendedorismo. É importante a gente falar sobre isso. E a ideia, quando comecei esse projeto, é contribuir com a minha experiência, com a minha expertise de contadora e de gestora em ajudar outros negócios a crescer, a se desenvolver, a mudar o mindset, que é muito importante a gente utilizar a criatividade para o nosso dia a dia, para alavancar as nossas vendas, no nosso relacionamento com clientes. Então é muito importante termos essa mudança de paradigma para termos sucesso nos nossos empreendimentos. Sei que é muito difícil, mas, gente, não é impossível. O que se precisa é disciplina, organização, método, metodologia e estabelecer uma meta. Qual é a minha meta? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, ver se chega mais pessoas para a gente conversar. Né? Oi, Valmor, tudo bem? É muito bom. E eu gosto muito de falar sobre mudança de mindset, sobre criatividade. Temos tantos bons exemplos de criatividade funcionando, né? E será que efetivamente a gente tem um negócio? A gente não pode mudar um pouco do rumo desse negócio? Será que os meus clientes de hoje serão os mesmos de amanhã? Será? Eu tenho muitas dúvidas se eu vou ter aquele cliente, somente aquele cliente. Aquele cliente, ele pode e deve ser fiel, mas eu quero que ele traga outros clientes, que ele fale do meu negócio para outros clientes, e com isso me ajuda a alavancar o meu negócio. Então, porque só aquele que é fiel, que vai ali sempre, só compra no meu lugar, ótimo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso de novos, até para oxigenar o meu negócio. E eu preciso sempre estar antenado e usar a criatividade para buscar e conquistar e fidelizar novamente outros clientes. E a gestão financeira é fundamental para isso. Porque se eu não tenho uma gestão financeira organizada, não tenho o que a gente chama de um CRM para saber quem são meus clientes, quanto que ele me compra, o que ele me compra, como é que eu vou trazer outro? E como é que está se dando a minha comunicação com os novos e com os velhos? Será que eu tenho meus clientes segmentados? Eu sei aonde eles estão, o que é, qual foi a última compra dele? Eu conheço aquele cliente, eu sei o que ele sempre compra.
Então é importante, quando a gente está falando de empreendimentos, termos isso. Ter isso sempre como foco e meta. Quem é meu cliente? E em cima disso eu posso fazer o meu planejamento financeiro e o meu planejamento de vendas para a minha sobrevivência, a sobrevivência do meu negócio. E hoje o nosso convidado teve um probleminha, então ele não virá. Mas aí eu fiz uma troca com ele. Semana que vem ele vem falar sobre gestão financeira e hoje eu quero falar sobre isso, sobre empreendimentos, né, sobre empreendedores. E uma coisa que chama bastante atenção, que é a área cultural. A área cultural tem tido muita dificuldade na questão da gestão. Porque como é que funciona, de maneira geral, os projetos culturais? Seja ele um espetáculo, ou um filme, ou um circo, né? Você tem uma ideia de uma ação, você então coloca e transforma aquela ideia em todo um projeto, ou seja, podemos dizer que você vai prototipar esse projeto, mas você vai prototipar ele somente no papel. Diferente quando eu tenho um negócio que eu prototipo aquela ação, né? Então eu posso, no caso, por exemplo, de uma loja de roupa, eu posso fazer alguma roupa especial para testar se aquilo vai funcionar. E no caso do projetos culturais, não. Eu vou prototipar ele no papel. Eu vou elaborar ele como um todo, verificando tudo o que ele precisa, todas as ações que são necessárias, o orçamento dele, que é fundamental, ter um orçamento claro, objetivo, como é que ele vai funcionar, que pessoas são aquelas que vão trabalhar comigo, que equipamentos eu vou precisar, eu preciso de um espaço, não preciso de um espaço, tudo eu tenho que levantar. E primordial, quem é o meu cliente, quem é o meu público que eu vou buscar? Aquele projeto, ele é para crianças, jovens, adolescentes, idoso, adulto. A Sandra é para todo mundo. Não existe todo mundo, porque eu preciso ter um foco num grupo. Para quê? Para que possamos pensar a comunicação, para termos um caminho, uma direção. Então é muito importante que façamos a definição do projeto e do público. E será que ele vai ter... Qual é o local que ele vai estar? Aonde vai estar acontecendo? Isso também é fundamental a gente estabelecer isso, né? Também se faz necessário pensar a distribuição disso. Como é que vai ser isso, né? Vai ser tudo de graça? Vai haver cobrança? Como se dará isso? Um pouco num lugar, um pouco no outro? É numa escola? É numa rua? Aonde se dá isso? Esse é importante você estabelecer nessa prototipagem do seu projeto cultural esses elementos. Fundamental também é saber o tamanho da sua equipe e evitar as equipe, porque quando você tem equipe, você perde um pouco a troca de experiência com outros profissionais. Então eu recomendo sempre para as pessoas que tenham mais técnicos envolvidos, que podem e devem colaborar para o sucesso daquela ação. Feito isso, no mercado de maneira geral,
você vai a um banco, por exemplo, ou busca um investidor para bancar aquela ideia. No caso da produção cultural, não. Nós vamos buscar investidores, sejam eles através das leis de incentivo, sejam eles através dos mecanismos de editais. Temos sempre alguns editais abertos, específicos para aquelas ações. E aí, se você tem uma boa prototipagem do seu projeto, ou uma boa elaboração, usando a criatividade, objetividade, clareza, conciso no que você vai fazer e no que você vai entregar, com certeza seu projeto vai ser aprovado pelos editais ou mesmo pelas leis de incentivo. Então, depois que eu apresento meu projeto para um edital e sou selecionado, esse recurso vem através de um termo de fomento, ou um termo de cooperação, um termo de parceria, né? Ou mesmo como prêmio. E aí, neste momento, se faz necessário muita organização financeira e não só de produção. E o que tenho visto muito é que as pessoas se preocupam com a produção e esquecem o básico, porque não é que esquece por esquecer, é porque não tem experiência de gestão. E com isso, não planeja como se dá essa gestão. Porque essa gestão tem que ser bem feita. Porque eu tenho que olhar lá, aquele projeto que eu prototipei, que eu elaborei, que eu mandei para a secretaria, por exemplo, quando ele volta aprovado e com o recurso, eu tenho que olhar de novo. E olhar a realidade efetivamente do que eu vou fazer. E aí eu monto um planejamento para aquilo. Convido pessoas para trabalhar comigo, começo a fazer as primeiras contratações, e aí começa, né? A gente conversou aqui com a Fernanda Marcial, né, a doutora Fernanda Marcial, que lembrou muito pra gente fazer os contratos. Tem que ter contrato de prestação de serviço. É impossível a gente, essa altura do campeonato, não fazer contratos de prestação de serviço. Tem que fazer. O que a pessoa vai fazer? Quais são as obrigatoriedades dele? Que ele tem que entregar. Ele sabe, não existe isso. Você acha que ele sabe. Então é importante que você estabeleça o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, qual é o prazo, quais são as entregas, como se dará o crédito dele na produção. Ele tem um nome artístico, ele tem um nome social. Como é que ele quer a função dele? E será que ele pode exercer aquela atividade? Porque muitas vezes a gente tenho visto pessoas que não estão habilitadas. E aí vou dar um exemplo. Vamos dizer que um eletricista diz que é eletricista, ele é eletricista, mas ele não tem uma total experiência para o meu tipo de projeto, tipo de atividade. Será que ele pode estar no meu projeto? Ou é preferível eu buscar uma outra pessoa?
Porque não adianta ele ser meu amigo. Mas se ele não tiver habilitado, você pode ter um grande problema. Porque ele pode causar prejuízos para você. E ele não tem a certeza que ele não fez de propósito. Porém, pode ter consequências. E será que você está preparado para essa consequência? Minha sugestão é: avalie a qualificação, o que ele vai fazer e estabeleça as bases do seu acordo com ele. Como se dará o pagamento, quanto tempo ele vai trabalhar, fazer um acordo justo para ambas as partes, né? Feito isso, começa-se o planejamento de botar, né, o carro para andar. Como é que isso vai ser feito? E ao mesmo tempo, aí aqui a gente está falando um pouco de produção, mas fundamental. Cadê a minha planilha orçamentária? Vou pegar minha planilha orçamentária, vou olhar ela toda de novo e aí vou colocar do lado, por exemplo, eu posso colocar do lado uma coluna e quais são o que eu vou gastando e quais são as minhas combinações com as pessoas. Porque pode ser que o valor que eu combine, que está ali naquela planilha orçamentária, não é mais hoje o valor possível. Pode ser mais barato ou mais caro. E é nesse momento que eu vou negociando com as pessoas para a minha atividade. E vou fazendo isso até tá tudo completo, as minhas contratações, antes do início daquela atividade mesmo. Porque, então assim, eu já contactei as pessoas, eu já contratei as pessoas, eu já coloquei os valores, eu estabeleci as bases com todo mundo. E aí agora eu posso botar o carro na rua. Porque eu já sei se eu tenho dinheiro para pagar tudo e todo mundo. Eu não posso não fazer o projeto e também não posso deixar de pagar as pessoas. Houve uma época que isso acontecia muito. A falta de gestão financeira era fundamental para levarmos prejuízo. Nós técnicos não recebíamos, trabalhávamos e não recebíamos, e para receber tínhamos que ir para a justiça do trabalho, e muitas vezes a gente acabava não recebendo nada. Porque aquela produtora não tinha recursos nenhum a mais para pagar. Seu sócio também não tinha imóveis ou bens móveis ou bens imóveis para poder fazer isso. Então é importante. Só que hoje não dá mais para isso. Temos que nos cercar de pessoas que sejam corretas, né? Que sejam transparentes na utilização do recurso público. Porque a gente está falando, quando a gente recebe o recurso do edital, nós estamos recebendo um recurso público. E temos que fazer um bom zelo desse valor. E qual é a contrapartida que a gente está dando? É a atividade cultural proposta. Então, muito importante fazermos isso. Pensarmos como é que vai se dar isso, como essas pessoas vão estar participando, né? Então, vale a pena a gente olhar. E esse controle financeiro é diário quando a gente está fazendo produção. Eu não posso não controlar e não acompanhar diariamente como estão se dando tanto a produção quanto o financeiro. E primordial, será que aquelas notas fiscais estão todas emitidas corretamente? Então, sugestão: faça um texto padrão para o projeto como um todo, encaminhe para os contratados
e solicite que as emissões das notas fiscais, da prestação de serviço, seja feita exatamente com aqueles dizeres. Porque senão um coloca de um jeito, o outro coloca de outro, o outro coloca o nome do projeto errado. Não pode. Esses equívocos não dá mais. E ainda uma outra coisa. Será que eu posso pagar primeiro e depois receber a nota? Nananina. Primeiro a prestação de serviço, segundo a nota fiscal e terceiro o pagamento. Hipótese nenhuma eu transfiro o dinheiro sem a nota fiscal. Mas Sandra, ele é meu amigo, ele vai emitir a nota. Realmente, ele é seu amigo, mas ele não vai emitir a nota. Não com aquela data. Não naquele momento. Ele vai emitir depois. E aí você tem um problema. Alguns editais aceitam até a emissão de até dentro do mês. Outros editais não aceitam. Então, tira como regra. Trabalhou, emitiu a nota e recebeu. Porque se eu pagar antes também, e ele não prestar o serviço? Não é que ele não vai prestar o serviço por maldade, para levar vantagem. Mas ele pode ficar doente, morrer. E eu vou contar, eu tive uma experiência dessa. Não que a gente pagou, mas o prestador de serviço faleceu logo no início do trabalho. E aí? Se a gente já tivesse pago, teríamos tido um bom prejuízo. Então, trabalhou? Então contrato, trabalho, emissão de nota e pagamento. Essa é a sequência. Não tem jeito. Eu não posso pagar um fornecedor que ele não trabalhou, que ele não fez. Vamos dizer que ele lá, você contratou ele para, sei lá, seis apresentações e ele só fez uma. Mas aí você já pagou tudo. Como é que você vai fazer? Então é importante ter os contratos e nesse contrato estabelecer quantas apresentações, qual é o horário de trabalho dele, se ele tem folga ou não tem folga. Entender que todo mundo sabe, não adianta. Se você perguntar a qualquer advogado, o advogado vai falar, não, tem que estar escrito. E tem que estar escrito. É importante você estabelecer. Quando eu falo assim, o técnico, o eletricista sabe que vai ter que fazer uma ligação. Ele sabe que ele vai ter que conectar os equipamentos. Quais equipamentos? Aonde? Qual o local? Ele sabe. Não, ele não sabe. Eu é que tenho que dizer para ele enquanto contratante. É minha obrigatoriedade falar para ele. Olha, você vai trabalhar no lugar tal, você vai fazer isso, isso e isso. Claro que você não vai precisar dizer para ele como é que ele vai fazer a ligação. Não. Mas você tem que dizer para ele que ele precisa fazer. Porque você conhece o local que vai ser feito, você conhece aonde você quer chegar. Então a clareza também no momento da contratação é fundamental. E aí eu vou controlando a produção. Trabalhou, emitiu nota, pagou e assim vou indo. E vou fazendo os controles para saber
se o que eu propus lá na frente, lá atrás, está acontecendo e de que jeito, né? Não só de produção, mas também o financeiro. E é isso que a gente chama de prestação de contas. Por que que ninguém gosta da prestação de contas? Porque tem que ter controle financeiro. E, gente, existem diversas pesquisas que o brasileiro é o povo mais endividado do mundo. Porque nós adoramos pegar empréstimo consignado. E aí pega um empréstimo consignado, aí aumenta a margem, pega outro empréstimo. Para quê? Para consumo. E a partir do momento que a gente pega um empréstimo consignado para consumo, significa que eu aumentei o meu endividamento. Ah, não, Sandra, eu peguei um empréstimo consignado para pagar todas as minhas dívidas. Eu tinha dívida com o banco, cheque especial, tinha dívida no cartão de crédito, tinha dívida na Casa Bahia. Eu juntei tudo isso e peguei um empréstimo consignado, paguei isso tudo e não vou fazer mais dívida. Ah, aí é outra história. Porque aí eu diminuí meu risco. Eu diminuí a minha dívida. Até porque os juros do cheque especial e do cartão de crédito são talvez maiores do que o do empréstimo consignado. Mas não pode se endividar de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tenha cuidado com o consumo, né? Então, voltando aos projetos culturais, é exatamente a mesma coisa que acontece. Eu tenho lá um orçamento de 10 moedas para executar uma ação X e que eu disse que custava 10 moedas. Só que eu começo a ver que aquelas 10 moedas não dá para fazer aquela ação X que eu prometi. Começam os problemas. Por isso é que eu falei que receber o dinheiro, revise o orçamento, revise o planejamento antes de botar o carro para rodar. Porque nesse momento que você ainda não botou o carro para rodar, você consegue replanejar, solicitar alteração, buscar alternativas. Agora, depois de tudo, você vai falar assim, e agora? Como é que eu faço? Vou ter que vender o carro para pagar um fornecedor? Ou vou dar calote naquele fornecedor? Não pode. Então é fundamental planejamento financeiro. Nós temos que aprender que tem que ter planejamento. Planejamento das ações, planejamento financeiro, planejamento das contratações. Nós não podemos ficar endividados com os projetos. Feito isso, executei meu projeto e ao final eu presto contas. É simples. Então eu falo para os meus clientes, ó, uma notinha e um pagamento. Uma notinha e um pagamento. E aí, a prestação de contas é super fácil e super tranquila. Agora, se eu começo, dei o dinheiro, mas não tenho a nota. Peguei a nota errada. Eu não conferi na hora que recebi. Não dá. Isso não tem condições. Por isso que recomendo também que, além da contratação ou da consultoria de um advogado, tenha um contador que possa contribuir com a gestão e também ter uma pessoa que faça a gestão financeira junto com você. Porque não é só preencher um formulário, né? Algumas pessoas falam assim para mim, pô, a prestação de contas é chata, mas é fácil. Não.
Porque ela tem um passo anterior que é isso, é a verificação da nota fiscal, a verificação dos dados estão corretos, a idoneidade daquela empresa, será que aquela empresa está toda corretinha? Então eu recomendo sempre que tire as certidões da Receita Federal e do Fundo de Garantia para saber se a empresa está regular, né? Porque ela pode, por exemplo, não estar. Outro dia uma empresa emitiu uma nota fiscal e eu descobri que a empresa estava inapta na Receita Federal. Se ela estava inapta na Receita Federal, ela não podia emitir nota fiscal. Mas ela não estava inapta na prefeitura. Até que ela ficou também inapta na prefeitura, então ela não conseguia mais emitir nota fiscal. Mas até isso acontecer, foi muito tempo. Então, recomendo sempre para as pessoas, verifique a idoneidade do seu fornecedor. É importante. Ah, Sandra, mas é desagradável tirar a certidão. Já peça para o seu fornecedor. Quando você contratar ele, solicite a ele a cópia do cartão do CNPJ, a certidão da Receita Federal e a certidão do Fundo de Garantia. Porque assim eu vejo se está tudo direitinho. E primordial, gente, por que o CNPJ? Porque no CNPJ tem os que a gente chama os CNAES, ou seja, os Códigos Nacional de Atividade Econômica. Lá eu posso saber se aquele meu eletricista vai poder me dar nota fiscal de eletricista. Vai lá que no CNAE dele, ele não tem eletricista, então ele não vai me dar nota fiscal de eletricista. Mas eu estou contratando um eletricista, será que ele pode me dar uma nota fiscal de marceneiro? Nananina. Eu contratei um eletricista, não foi um marceneiro. Mas se eu contratei um marceneiro, tudo beleza. Então, checagem. Essa checagem antes da contratação, antes da efetivação do serviço, é importante. Porque depois que a pessoa foi contratada e ela já prestou o serviço, você vai fazer isso, aí você tem um problema. Você pode não ter falado que precisava de nota fiscal. Você só contratou a pessoa. Por isso o contrato. Porque lá no contrato você vai botar que o pagamento só será feito mediante emissão da nota fiscal acompanhada das certidões de regularidade. Quando está escrito, a pessoa vai assinar e ficou tudo belezinha. Então é importante, muito importante, vocês terem esse pequeno cuidado, né? Sempre recomendo para as pessoas, falo assim, são igual a música do Roberto Carlos, são detalhes tão pequenos, mas que fazem a diferença. Então, recomendação, verifique se aquele fornecedor está idôneo. E olha como é que a gente é engraçado nisso, né? Quando eu compro alguma coisa vou comprar alguma coisa na internet, o que a gente faz? A gente vai lá no Reclame Aqui e vê a procedência, se o cara entrega direitinho, faz, né? Tô comprando lá no Mercado Pago ou no Mercado Livre, eu vou lá, espio se quem é aquele fornecedor. Por que a gente não pode falar para o outro fornecedor que a gente está comprando nele, saber quem é ele? Por que a gente fica com essa vergonha, vamos chamar assim? Então, temos que perder isso. Eu tenho que saber quem é o meu fornecedor. Veja como é que é interessante essa questão da idoneidade. Agora estamos lá na época da declaração do imposto de renda, né? A declaração de ajuste. O que o governo fez? Só quem é ouro e prata tem acesso a várias coisas. Quem é bronze tem poucas atividades. Será que ele quer me espiar? Não, ele quer saber quem é você. E o que ele pode oferecer para você e melhorar o serviço dele.
Por isso, as categorias. Porque quando você é ouro ou prata, ele sabe efetivamente aonde é a sua conta bancária, que você é você mesma, que não é um terceiro, né? Isso é segurança também na rede. Então vale a pena a gente, na contratação de um prestador de serviço, saber quem é aquele prestador. Você tem recomendações dele? Alguém te recomendou? Você tem... O que você conhece dele? Quando eu vou contratar alguém, eu não peço o currículo dela? Por que quando eu contrato um fornecedor, eu não pergunto também quem é ele? Né? Temos que fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui contratar um serralheiro, aí fui buscar, próximo da minha casa, serralheiros. Aí vi no Google, tinha uma empresa aqui, próximo da minha casa, e que estava com altas propagandas. Mas aí fui olhar os comentários das pessoas. Por que eu fui olhar os comentários? Para saber quem é aquele fornecedor. Aí tinham vários comentários dizendo que o serviço dele não era bom. E eu falei, então não quero. Não contratei ele. E fui buscar outro, né? Então, é importante. Claro que às vezes você tem um fornecedor que você tem isso tudo. E o fornecedor é confuso, para não falar outra coisa. Então, já passei por isso. Né? Estou síndica do meu condomínio e se a gente não ficar de olho no sujeito, a gente acaba tendo esses percalços, vamos dizer assim. Então é muito importante que quando a gente está olhando o nosso fornecedor, a gente saber. E até os nossos clientes, sabe? Eu ultimamente tenho dado uma pesquisada quando me pedem alguma coisa, eu dou uma pesquisada em quem é aquele cliente. Se eu fico assim duvidando, eu falei, para não perder a amizade, eu indico ele para outra pessoa. Porque não quero confusão na minha vida. Já tenho confusão demais. Então, é importante saber quem é o seu cliente, quem é seu fornecedor e como você vai trabalhar. Agora, mais importante do que tudo é fazer os controles financeiros. Estabeleça uma rotina. Quanto tempo, que dias você vai fazer isso, quantas horas. Se dedique um tempinho do seu dia, da sua semana, para fazer aqueles controles. Assim, você vai ter sucesso no seu negócio e você vai poder crescer com a meta que você estabeleceu. Porque, afinal de contas, você estabeleceu uma meta para o seu negócio ou para o seu projeto. E qual é a meta dele? Como é que eu vou saber que ele atingiu uma meta se eu não controlo? Se eu não faço nenhum tipo de... estabeleço nenhum tipo de controle? Se eu não tenho nenhuma metodologia para ver aonde estou, o que propus e aonde vou estar, né? Então é muito importante a gente fazer isso. E não esqueça, relacionamento com o cliente, criatividade é fundamental. Gente, esse foi o Proseando sobre Gestão de hoje. E hoje eu estou muito contente porque de manhã conversamos sobre destinação do imposto de renda e agora de tarde também. Então, para você que está nos assistindo, não esqueça, ao fazer a declaração do imposto de renda, destine parte do seu imposto de renda para os conselhos da criança e da adolescência e do conselho do idoso, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, vamos continuar batendo um papo sobre gestão, e principalmente sobre gestão financeira, com o Servo, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite.